Semana do Direito de Família, vamos a um vídeo a respeito de alimentos. O pai paga R$ 800 de pensão para o filho único e ele quer saber se a ex-esposa consegue aumentar esse valor. Ele está, obviamente, preocupado. Então, vamos aos esclarecimentos. Quando o juiz fixa o valor dos alimentos, ele leva em consideração a possibilidade do pai de pagar aquela quantia que ele está fixando e ele leva também em consideração a necessidade que aquela criança tem. Isso teoricamente. Ninguém diz isso na internet, mas a grande verdade é que se o pai tem 2, 3, 4, 5 filhos e ele ganha um salário mínimo, óbvio que você já sabe que isso não vai funcionar, porque R$ 100 não alimenta ninguém. E se ele tem 5 filhos, R$ 100 para cada filho, seria R$ 500, ele teria que viver com R$ 600 e os filhos com 500, logo, não dá. Mas quando, eu vou explicar, quando é possível aumentar o valor dos alimentos, né? E como fazer isso? Por exemplo, o pai trabalha hoje e ganha R$ 3.000 de salário. Então, o juiz resolve fixar, ele verifica as despesas da criança e tal, e ele resolve fixar os alimentos em R$ 800. Esse pai é jovem, estuda muito e tal, e ele pula da carreira de técnico em eletrônica para engenheiro eletrônico, ou engenheiro mecânico, ou ele consegue passar em um concurso público e ele tinha um salário de 3.000, agora ele vai ganhar 7, tá? Quando isso acontece, o valor dos alimentos, ele será equivalente ao novo salário. Isso não é aumento, entendeu? Porque, por exemplo, a pessoa ganhava em uma empresa R$ 3.000, ela saiu daquela empresa, vai ganhar R$ 7.000. E os alimentos que foram fixados em 20% do salário dele enquanto com carteira assinada, agora o salário era 3.000, o salário era 7, a mãe receberá um valor maior de alimentos, mas isso não é majoração, é apenas o acompanhamento do salário dele. Quando há a majoração, quando é que o juiz aumenta a pensão, levando em conta que houve uma mudança na capacidade financeira do pai, o juiz, analisando o caso, ele pode dizer o seguinte: você pagava 20% de R$ 3.000, mas agora você ganha R$ 12.000, por exemplo, ou que seja R$ 7.000, por exemplo. Então, agora eu vou fixar em 30% dos seus ganhos, porque agora 30% não fará diferença na sua própria subsistência. É assim que funciona. Aí estará o juiz majorando aqueles alimentos. É diferente, muita gente fala, mas se o pai mudar de emprego e ele começar a ganhar mais, logo a pensão será majorada. Não será. Continua 20%, mas só que é 20% em cima do valor que o pai vai receber no novo emprego. Mas quando este novo emprego representa um ganho de capital
muito grande para o pai, o juiz pode majorar, aumentar a porcentagem para 25%, para 30%. E aí sim está a distinção que se faz entre o maior ganho em função do salário e levando em consideração a mesma porcentagem que o juiz fixou quando ele ganhava pouco, e uma majoração é quando é de 20% para 30%, por exemplo, porque agora o pai pode pagar 30% e antes ele não podia. Não se pode deixar de comentar, por exemplo, a situação daquele pai que ganha um salário mínimo e tem um filho. E o juiz fixa os alimentos em 20%, por exemplo. Se ele mudar de emprego e continuar ganhando um salário mínimo, o valor dos alimentos será sempre 20% de um salário mínimo. Entendeu? Se ele passar a receber 3, os alimentos vão ser fixados em cima de 3 salários mínimos, 20% de 3 salários mínimos. Aí, se a mãe achar, tá, que ela pedindo a majoração dos alimentos vai melhorar ainda mais a condição daquela criança, ela pode buscar o judiciário, sim, e fazer o requerimento. O juiz analisa alimentos caso a caso, não é assim uma linha reta determinante para dizer esse vai pagar 10%, aquele vai pagar 20%, porque eu mesmo na minha carreira eu já peguei casos em que o pai pagava 7% do salário dele para cada filho. Dá para alimentar? Não dá. Ele ganhava um salário mínimo e tinha 6, 7 filhos. Então, se o juiz fixar 20% para cada filho, o pai morre de fome, porque não terá como se sustentar. E, infelizmente, essa é uma conta que não fecha, porque a criança vai continuar com necessidades. Gostou? Curte e compartilha.